Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É um prazer grandíssimo mais uma vez estarmos chegando até você com o programa Encontro com uma Palavra. Lembre-se, é hora de você pegar a Bíblia e se unir a nós, para juntos termos esse momento de estudo da Bíblia. Estamos fazendo um estudo de toda a Bíblia e já chegamos ao primeiro livro de Samuel, onde encontramos exemplos a seguir e avisos para nos alertar. No nosso último estudo vimos o grande exemplo que Davi foi, um pastor de ovelhas que tornou-se o segundo e melhor rei que Israel já teve. É interessante notar que muitos dos grandes líderes da Bíblia, como Moisés e Davi, foram pastores. Como pastores de ovelhas, eles aprenderam princípios que os tornaram grandes líderes. Davi aprendeu muito como pastor, mas sua primeira oportunidade surgiu porque ele era músico. Tem uma história interessante que eu ouvi de um amigo meu. Ele diz assim: em 1979 eu fui para a Inglaterra e fiz uma pequena pesquisa sobre a vida do pai do meu pai, que era inglês. Descobri por que meu avô veio para os Estados Unidos. Ele trabalhava numa mina de carvão na cidade de Lancashire. Naquele tempo as minas de carvão possuíam bandas de música. Isso foi antes do rádio e da televisão, quando a única música que se ouvia era aquela tocada ao vivo. Eram os tempos das bandas nos parques. Na Inglaterra havia uma mina de carvão que tinha uma banda, na qual meu avô era o trombonista. E esse meu amigo pastor diz: no oeste da Pensilvânia também havia minas de carvão que também tinham suas bandas. Uma delas precisava de um trombonista. Já que meu avô tocava trombone, os donos da mina nos Estados Unidos o trouxeram da Inglaterra para trabalhar na mina e para tocar trombone na pequena banda do oeste da Pensilvânia. Eu não teria nascido nos Estados Unidos se o meu avô não tocasse trombone. A sua grande oportunidade de vir para os Estados Unidos veio porque ele tocava trombone. Eu mesmo, quando me formei no seminário, ainda muito jovem, cheguei de volta no meu estado, na minha igreja, claro, tinha vontade de começar a trabalhar na igreja. Afinal de contas, havia me formado em teologia. Fui à igreja num dia muito cedo conversar com o pastor. Ele não estava. E alguém lá da secretaria disse: ei, você pode usar o telefone, ligue para a casa do pastor. E eu liguei. Quando o pastor atendeu e eu disse que gostaria de trabalhar na igreja, havia me formado no seminário e tal, o pastor logo perguntou: e aí, você sabe música? Eu disse: olha, pastor, eu toco violão desde os 9 anos de idade, toco trompete, sax, guitarra elétrica e estudei harmonia. Aí o pastor disse: então pode começar hoje à tarde às 2h. Bom, ali começou o meu ministério, exatamente naquele dia. Mas há um outro exemplo brasileiro bem interessante. Um jovem chamado Mário, há algumas décadas, destacou-se em sua cidade, então pequena e sem recursos, por tocar violino muito bem. Isso lá pelo ano de 1915. Mário foi a São Paulo para estudar música. Chegando ao seu destino, as coisas não correram como ele gostaria e seu aprimoramento na técnica de tocar violino acabou se perdendo na necessidade de trabalhar e sustentar-se. Mário, porém, aplicou-se em desenhar plantas de casa e a construir essas casas. O resultado de sua mudança foi que tornou-se um dos mais hábeis arquitetos. Ele projetou e construiu muitas das grandes salas de cinemas de São Paulo e também alguns dos templos evangélicos mais bonitos. A maior herança deixada a seus descendentes foi o amor e a dedicação à música. Davi teve sua grande oportunidade porque sabia tocar harpa. Quando a personalidade de Saul estava se desintegrando, ele tinha depressão, paranoia, variações de estados emocionais e todos os sintomas que chamamos hoje de depressão maníaca. Na verdade, o que Davi fazia era praticar-lhe a musicoterapia. Certos tipos de música ajudam pessoas perturbadas. O Dr. Martin Lloyd-Jones, grande estudioso da Bíblia, certa vez disse a um grupo de pastores que a primeira coisa que ele fazia todos os dias era ouvir Mozart. Pensamos que ele fosse dizer orar por 3 horas. Ele colocava Mozart para tocar na sua vitrola. Um dos jovens pastores perguntou por que ele não ouvia Bach.
Ao que o Dr. Jones respondeu: Bach é ótimo para adoração, mas Mozart sara a mente. Ouça Mozart, e você se sentirá mentalmente sadio, ele disse. Para ele, a música de Mozart era terapêutica. Eu amo música e constatei que isso é verdade. Quando ouço Mozart, sinto o seu efeito. Se você estiver passando por problemas e ouvir Stravinsky, provavelmente vai sair e enforcar-se. Parece que as pessoas nos tempos de Davi entendiam de musicoterapia. Quando Davi tocava sua harpa, provavelmente também cantava os salmos que tinha escrito. Com aqueles salmos, Davi tirava o rei daquela perturbação. O primeiro passo de Davi em direção ao importante cargo que ocuparia foi dado por causa do seu dom de músico. Quando você pensar em Davi, pense também na sua contribuição para o trabalho de Deus. Moisés nos ensinou a adorar, mas foi Davi quem trouxe louvor à adoração. Foi Davi que organizou 4.000 levitas que tocavam instrumentos musicais para o louvor do Senhor. Isso está descrito no capítulo 23 do primeiro livro de Crônicas. Foi Davi que afirmou ser possível aproximar-se de Deus com cânticos. Você já percebeu que quando pessoas como Billy Graham usam milhões de dólares para transmitir suas cruzadas pela televisão, metade do tempo é usada pelo Ministério da Música? Isso porque metade da mensagem vem por meio da música. Deus usa o Ministério de Música para falar. Creio que Davi aproximou a música da palavra de Deus e os uniu para sempre. Outro aspecto importante da vida de Davi é o seu lado guerreiro. Muitas pessoas ouviram falar de Davi pela primeira vez quando leram na Bíblia como ele matou o gigante Golias. Eu gosto muito dessa história. Muitos de nós aprendemos essa história na escola dominical. Você já prestou atenção no que Davi disse ao Golias quando o desafiou? Isso é uma das coisas mais importantes nessa história de 1 Samuel 17. Davi disse ao Golias: Tu vens a mim com espadas, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Saberá toda essa congregação, se referindo ao exército dos hebreus, que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Que palavras impressionantes daquele moço para o gigante! Você provavelmente se lembra dessa história. Os exércitos dos israelitas e dos filisteus se confrontaram, mas tinham se decidido por um duelo em vez de lutar. Golias, o gigante filisteu, saía toda manhã e ridicularizava, amaldiçoava e blasfemava contra o exército de Israel. Davi foi enviado para levar comida para seus irmãos. Naquela manhã, quando Davi chegou, o gigante veio, como de costume. Davi ficou revoltado com o que o gigante falou, porque ele estava ridicularizando Deus. Davi sabia por experiência própria que o seu Deus podia matar leões e ursos. Por isso, ele disse mais ou menos assim: Esse filisteu está perdido. Ele está insultando a Deus. Quem esse filisteu pensa que é para fazer gozação de Deus? Essa afronta de Davi deixou seus irmãos muito bravos, porque todos eles estavam com medo de lutar com o gigante. Então Davi, em outras palavras, perguntou: O que eu fiz de errado? Vocês esqueceram qual é a nossa causa? Deus é a nossa causa e a batalha é do Senhor. Esse foi o grande discurso de Davi. Para ele a batalha era do Senhor. Ele queria dizer: Eu não sou, mas Deus é e está comigo. Eu não posso, mas Ele pode e está comigo. Davi cria nisso e provou que estava certo quando saiu e matou o gigante. Enquanto Davi estava atacando o gigante e dizendo tudo aquilo para ele, o rei e o general do exército estavam assistindo tudo. O rei Saul se virou para o general, que se chamava Abner, e perguntou: Abner, esse daí é filho de quem? O general respondeu: Não sei. O rei ordenou: Vá descobrir. Abner foi descobrir, mas ainda não tinha voltado com a resposta quando Davi matou o gigante e se aproximou e apresentou a cabeça do gigante ao rei. Davi se apresentou ao rei, que perguntou: Jovem, você é filho de quem? E Davi respondeu: Sou filho do seu servo Jessé, o belemita. De acordo com Salomão, os pais correspondem a arcos e os filhos a flechas. A força e a direção de uma flecha dependem do tipo de arco do qual ela foi lançada. A ilustração de Salomão significa que a força e a direção dos filhos no mundo dependem do tipo de lar de onde elas foram lançadas. Foi isso que o rei pensou enquanto ele e o general assistiam àquela cena. Que maravilha de flecha, hein? Gostaria de saber de qual arco ela saiu. Gostaria de conhecer o pai que criou um filho como esse tal de Davi. Jessé não criou somente ovelhas. Jessé criou filhos e criou um filho como Davi.
Foi isso que o rei pensou naquele dia. Davi também tornou-se um grande general. E como general, ele tinha muita influência sobre seus homens. Alguns homens têm esse dom de influenciar outros, de serem líderes. Davi certamente tinha esse dom. Uma das minhas histórias preferidas que ilustra sua influência sobre outros homens está em Samuel e é repetida novamente no livro de Crônicas. Lá lemos que os filisteus tinham tomado a cidade de Belém. Davi e seus homens estavam se escondendo nas cavernas e um dia Davi disse: "Eu daria qualquer coisa para beber das águas dos poços de Belém." 3 dos 30 soldados valentes de Davi ouviram o que ele disse. Esses 3 homens pegaram suas espadas e partiram para Belém. Lutaram até chegarem aos portões da cidade e depois se arriscaram até os poços da cidade. Pegaram a água e depois lutaram para conseguir sair da cidade e chegar de volta até Davi. Quando voltaram, disseram: "Aqui está a água que o Senhor quer." Davi pegou aquele copo d'água, derramou no chão e disse: "Eu não mereço beber dessa água, porque vocês arriscaram suas vidas por ela." Agora me digam, esse homem não era um líder? A palavra líder significa ter seguidores. Por essa definição, constatamos que certamente Davi era um líder. Quando estudamos a vida de Davi, observamos que ele tinha um relacionamento muito estreito com Jonatas, filho de Saul. Para mim, essa amizade é um dos exemplos mais bonitos que encontramos na literatura histórica. Quando Davi recebeu a notícia de que Jonatas tinha sido assassinado, ele disse: "Como choro por você, Jonatas! Como eu amava você! E o seu amor por mim era maior do que o amor de mulheres. Há muitos homens hoje em dia que jamais olhariam nos olhos de outro homem para dizer eu amo você. Talvez seja porque tenham medo de uma relação homossexual. A amizade entre 2 homens e entre 2 mulheres é uma questão delicada. A amizade, o amor entre Davi e Jonatas é um bom exemplo disso. A maneira como Deus uniu seus corações é muito bonita. Minha experiência me ensinou que quando Deus planeja uma coisa e o diabo tenta nos afastar dela, temos que lutar. Deus quer que tenhamos amizades fortes. A amizade entre Davi e Jonatas é um bom exemplo a ser seguido. Também devemos ver Davi como fugitivo. Sua experiência como fugitivo foi um período durante o qual Deus o estava preparando para o grande ministério que ele teria mais tarde. Muitos dos seus salmos foram escritos durante o período em que ele era fugitivo. Resumindo, quando você ler 1 Samuel, focalize sua atenção nessas 2 coisas. Primeira, o conceito do reino de Deus. Depois atente para personagens Samuel e Davi. Samuel é um grande exemplo. Depois focalize em Saul, porque ele é um importante alerta para nós. Depois preste uma especial atenção em Davi na segunda metade do livro de 1 Samuel e em todo o livro de 2 Samuel. Davi é um exemplo, porque era um homem segundo o coração de Deus, que fez toda a vontade de Deus. Todos nós devemos procurar o coração de Deus e desejar fazer toda a vontade dele. Bom, o nosso tempo hoje já acabou. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.